Mas podemos. Então, doutor, a primeira ideia que a gente gostaria de ter é de como o senhor se tornou advogado. Qual foi o momento na sua vida onde o senhor sentiu que a advocacia era a sua, era a sua missão nessa passagem? A tendência nos colégios, principalmente estaduais, é os estudantes discutirem e tratar dos problemas do país. Nós, então, temos tempo de guerra e isso aí leva a um amadurecimento do jovem aos problemas existentes na sociedade. Então, a tendência é já começar a defender as ideias e procurar, junto aos colegas e depois junto aos professores, doutriná-los em defesa dos direitos do ser humano. Então, mas a pergunta é o seguinte, você quando entrou na faculdade de Direito, quando você entrou na faculdade de Direito, no Paraná, quando você entrou na faculdade de Direito do Paraná, você já era casado com 3 filhos. O que levou você a fazer naquela oportunidade direito? primeiro, eu ingressei por concurso público no Banco do Brasil. E que é uma escola imensa para quem lá trabalha, porque ele foi instituído, inaugurado em 1808 pela família imperial portuguesa que veio. Isso já leva a um conhecimento de vários problemas individuais e do próprio Estado. Então, comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Mas, lógico, já tinha cursado o Colégio Estadual do Espírito Santo. Então, associando as duas coisas, leva-se automaticamente a se querer fazer o curso superior. Então, fiz o curso superior de Ciências Jurídicas e também de Ciências Econômicas. Então, 2 cursos superiores dos mesmos problemas, naturalmente, constante, permanente e diário. Me dá só um intervalozinho aqui. Porque é o seguinte, que a posição que você está aqui, acaba que quando você gesticula, a mão fica sempre
na frente da sua cara. Então, tirar a cara não é possível. Mas então, essa vida muito. Mas isso é da natureza. Isso É. Essa. O gesticular é muito importante. Nós somos habitantes e donos de um país continental, imenso, maior do que a Europa. 8.511.000 quilômetros quadrados. Isso aí já integra o ser humano que lá trabalha com os problemas de agricultura, de pecuária, de financiamento para essas atividades econômicas. Isso automaticamente leva-se ao direito e à economia. Ele se formou em direito e em economia. E economia. Ciências jurídicas e ciências. Mas o seu cargo no Banco do Brasil já era um cargo Hein? de executivo? Não entendi. O seu posto lá no Banco do Brasil, nessa altura, nesse momento que o senhor estava estudando? O posto, Isso. O que você fazia no Banco do Brasil? Se estava no movimento sindical, se não estava? O que você fazia quando você entrou na Faculdade de Direito no Banco do Brasil? No momento do governo Jango? o que se fazia, o que eu fazia. Os jovens do Rio Grande do Sul que descobriram a região de Mato Grosso do Sul, que era um estado só, eles estavam vindo comprar terras em Mato Grosso para fazer as suas fazendas, as suas atividades. Lógico que eles do Rio Grande do Sul, além de já com condições financeiras, compravam as terras de Mato Grosso, de fazendeiro de Mato Grosso, e instituía a 1.000 hectares, fazendas de 1.000 hectares, que eram vendidas o hectare a R$200 o hectare, e passava imediatamente o preço a ser 1.000, 2.000, 3.000. Então, os fazendeiros de gado de Mato Grosso do Sul começaram, então, a vender e aprender a trabalhar na terra com máquinas agrícolas, cujo financiamento eram feitos por nós, o Banco do Brasil. Me permite, só para deixar, na verdade é o seguinte, como é uma entrevista para a ordem, a pergunta essencial que eu estou fazendo é o seguinte: o que você via na advocacia, na profissão de advogado, o que te levou especificamente a fazer direito, a profissão do advogado? Como é que você via o sonho ou não de ser advogado? O que você via nessa profissão e no exercício da atividade de advocacia? Cara, eu não tenho pressa nenhuma não, estou entendendo que ele está... Eu sei.
Ele está buscando, ele está fazendo... É porque a visão dele é macro. Mas... Então, se a gente não provocar o específico, ele... Aí é o seguinte, automaticamente, essa assistência que se dava, que o funcionário do Banco do Brasil dava aos jovens gaúchos que vinham, levava, lógico, a orientar o jovem gaúcho, a forçá-lo a ser fazendeiro mesmo e mostrar que ele só teria condição de progredir com financiamento do Banco do Brasil, junto com orientação técnica dos funcionários do banco, agrônomos, veterinários, técnicos, agrícolas. Isso automaticamente já constituía o início do caminho para a advocacia. Aí o senhor se formou. Aí quando o senhor largou o banco e teve um escritório, como é que foi essa transição, esse processo? Para se tornar única e exclusivamente advogado? Não, peraí. Como advogado, o banco não atrapalhava o Banco do Brasil, a atividade do Banco do Brasil. Ajudava, porque demonstrava ao cliente do banco que precisava aumentar a produção, comprar máquinas agrícolas, tratores, senão já era aquela época da enxada individual que não dá condições de progredir como empresário. E, além disso, como estudante, na luta política estudantil, defendendo o direito estudantil de ser respeitado, o estudante, isso automaticamente me levou a profissionalizar a minha atividade. Aí o senhor ficou exercendo esse tipo de advocacia? Sim. Fiscal, ligado ao campo? Não, ainda tem um problema. O relatório está se vendo, e é uma realidade, as atividades no interior levam a se atender aqueles que precisam de ser julgados na justiça por brigas com vizinhos, com compras de material agrícola. Isso vestia também o jovem. O senhor deve ter uma boa tese sobre a reforma agrária, hein? Essa nós fomos várias vezes perseguidos quando o país não estava amadurecido para fazer reforma agrária, porque o fazendeiro que tem a terra, ele não quer vender a terra, ele não deixa ninguém entrar na terra, ele mata o jovem que entra na terra dele. Então, além disso, aí tem que defender esse cidadão
nas ameaças do crime, na penalidade. Aí de lá para cá o senhor veio se desenvolvendo. Não, então vem o seguinte. Banco Brasil, entrei no Banco Brasil. Daí, há 6 meses, entrei no Banco Brasil na cidade de Aimorés, Minas Gerais. Daí, há 6 meses, o Banco do Brasil me transferiu para Senhor do Bonfim, na Bahia, lá perto do Rio São Francisco. Aí eu pergunto a diretores do Banco Brasil, por que isso? E ele inteligentemente responde: um país desse tamanho, o funcionário do Banco do Brasil precisa conhecer o país todo. Então, o senhor foi transferido porque nós, banco, constatamos os seus interesses pelos problemas brasileiros, então precisa estar conhecendo o país inteiro. E o senhor via aí que, fazendo isso, a profissão, o conhecimento que mais iria auxiliar o senhor na resolução, né, ou na intermediação destes problemas seria o direito? É. Porque o senhor podia também optar pela medicina, Não. né? Poderia ter optado pela biologia. Outra coisa, a medicina, até hoje, eu digo ao mais jovem: olha, você precisa ser um santo para ser médico, porque um país com muita gente doente, o médico vai trabalhar muito e receber pouco, porque o povo tem pouca renda. Mas você tem um filho médico. Tem um filho médico que tem pena entre o advogado, entre o desembargador e o médico. A diferença de renda é monumental. Mas, aproveitando só para ficar registrado, mas seu filho médico foi para a Bósnia, Sri Lanka. O que você me diz dessa atividade? Não. Em consequência de ser médico, olha só, cara, em consequência de ser médico, é que ele teve de aceitar servir aos Médicos Sem Fronteira, organização internacional que de assistência à pobreza na época na África. Serviu 4 anos na África, atendendo o pobre, o miserável, o doente. Agora, nessa atividade de medicina, há um idealismo, um humanismo. O que você vê que conecta isso à luta social que você fala, à advocacia? A advocacia é que garante. É por isso que a força
da OAB precisa sempre ser fortalecida, porque senão não tem quem argumente, quem exija a aplicação dos direitos individuais e empresariais cá em cima. Então, como você vai fazer com que o policial, a organização social, respeite o direito do ser humano? Respeite que os médicos, os hospitais, as autoridades respeitem o direito indispensável ao ser humano. Então, o irmão, seu irmão, o filho, médico, além de ser, no meu entender, um herói, é um ser humano admirável. Só 4 anos assistindo os doentes da raça negra na África, só sendo santo Eu mesmo. te mostrei um vídeo, agora há pouco, de uma advogada negra trabalhando, que foi algemada numa sala de audiência. O que você me diz sobre isso? Olha, isso é um crime. Um crime. Fazer isso, cara, é inacreditável que alguém com competência de jurisdição, aplicar o direito, comete um crime desta maneira. Está vendo como está difícil advogar onde o sistema jurídico, os representantes do sistema jurídico não têm noção do que o direito tem que ser aplicado. Não é o policial, é o juiz, a organização política. Então você veja só que maravilha. Naquele fato de Mato Grosso, dos 3 jovens que foram presos, porque primeiro foram destacados pelos colegas de São Paulo, colegas estudantes de São Paulo, para ir à fronteira do Brasil com o Paraguai, comprar maconha, e a cidade de Pedro Juan Cabaleiro, em Ponta Porã, é limite de rua. Olha só, cara. E inocentemente compra 3, 4 quilos de maconha e o vendedor vende e já informa a polícia, já denuncia, olha, aqueles jovens compraram maconha, estão presos. Olha só, cara. Aí por quê? Olha,
Não era porque era advogado. Não era porque era só advogado. Mas era porque era advogado e também funcionário do Banco Brasil. Que chegamos em Bela Vista, 3 presidentes de república, Argentina, Brasil e Uruguai, inaugurando uma ponte sobre o rio Apa, que eu chego lá, sou atendido, advogado, atendido numa festa. Depois, o exército, respeitando o advogado, como é que se justifica a prisão de um advogado que não está cometendo nenhum crime? Ao contrário, está defendendo acusados. Então o senhor pode concluir que no tempo da ditadura não era tão difícil advogar quanto hoje? Hein? No tempo da ditadura não era tão difícil advogar quanto hoje? Não. A ditadura, eu vivi 21 anos, 64 a 85, sob a vigilância diária e permanente dos militares de direita que tomaram conta do poder e que mataram 400 jovens como eu e sumiram com os cadáveres. Uma luta para derrubar os militares, comícios e mais comícios, que então foi eleição e eles foram excluídos. 21 anos sem Constituição. Eles, os militares generais, governaram sem Constituição com atos institucionais. Isto é, que eles faziam e não tinha direito nenhum, porque não tinha Constituição. Mas como os advogados eram tratados no Tribunal Militar? Olha, eles tomaram conta do poder, tratavam os advogados exigiam, e eles, nessa época, os Estados Unidos não eram tão fascistas como são hoje. Hoje, o governo americano já não é aquele, já quer só o problema comercial. Mas você acha que há uma diferença de tratamento ao advogado? Há uma deteriorização da relação do advogado com o Estado? Ou, ao contrário, o advogado hoje é mais bem tratado? Como você sente a diferença da relação do advogado com as autoridades entre a luta no regime militar e este momento atual que nós estamos vivendo? Hoje, lamentavelmente, é de se censurar, é de se dizer que o Poder Judiciário
brasileiro está tão afetado que a nossa Constituição garante o direito constitucional, mas ele não é aplicado porque o Poder Judiciário não aplica a Constituição. Basta dizer que a Constituição garante ao cidadão brasileiro. Olha só ser preso para cumprir pena após passar a acusação pela Suprema Corte. Ninguém será preso nem cumprirá pena, a não ser após usar de todos os direitos que a Constituição garante. Então, o que é que eles fizeram? Constituição garante. Aí eles inventaram uma lei. Está aqui a Constituição, eles criaram uma leizinha dizendo que aquele que for condenado na segunda instância, o juiz poderá determinar imediato cumprimento da pena. E você vai ao Supremo, que tem a obrigação de apreciar o recurso extraordinário, ele diz, não, é a segunda instância. Uma leizinha não dá garantia a ninguém. Não pode. É mais difícil viver numa pseudo-democracia. É? O que você acha, então, da questão de terem recolhido à prisão e impedido de ser candidato o ex-presidente Lula? Olha, primeiro, o presidente Lula, ao ex-presidente Lula, não está garantido o direito constitucional, cara. A segunda instância é uma leizinha. A Constituição garante a ele e a todos nós só sermos recolhidos para cumprir pena após o último recurso que a lei, que a Constituição garante, que é o recurso extraordinário. E como é que essa máquina, inclusive a imprensa, esconde? Porque não impediram dele chegar, estão impedindo ele chegar ao Supremo. Você vê a diferença do Supremo na época de Evandro Lins e Silva, de Vitor Nunes Leal, de Hermes Lima, do Supremo de Fachin, Barroso, Fux, Rosa Weber? Qual é a diferença que você vê? O Supremo hoje não garante, cara. Não garante os direitos constitucionais. Mas esse dia, assim, digamos assim, o material humano, né, que se tem ali, a formação, né, a que se tem ali hoje, é muito diferente do que se tinha no passado? Não. É muito diferente
é muito diferente do direito constitucional existente, que nega o direito do cidadão chegar lá em cima para ser apreciado o direito constitucional dele de se... Porque, olha, muito simples. Vamos lá no Nordeste. No Nordeste. O Tribunal Regional, o Tribunal Criminal. A Constituição brasileira garante. E lá eles têm a Constituição, um decretozinho, uma leizinha estadual que não é condenado na segunda instância, poderá recorrer o cidadão para cumprir pena. Agora isso me remete à seguinte pergunta. Nós estamos ali na final do regime, estamos ali em 87, formou-se a Assembleia Constituinte. Foi promulgada em 88. Esse ano faz 30 anos. Essa Constituição, como o senhor vê ela? A Constituição é boa. Mas a aplicação depende da composição da Suprema Corte, que, lamentavelmente, você e eu estamos ameaçados, porque se a situação política não garante que você chegue ao Supremo, então todos nós podemos sofrer um processo e, na segunda instância, você ser condenado. Primeira instância, aqui embaixo, o juiz. Segunda instância, os tribunais estaduais, criminais. Não dá. Insegurança total. Como você vê que a advocacia e a OAB podem contribuir para nós sairmos da situação que estamos? Olha, primeiro, eleição. O que fizeram no nosso país? Olha o que fizeram. Fizeram uma leizinha que, após a condenação em segunda instância, o juiz poderá determinar o cumprimento imediato da pena. Um continente desse, cara. Como é que você não tem uma composição na Suprema Corte do país que cumpra a Constituição, cara? A politização, a corrupção que está até hoje no país leva aos componentes do poder público fazer, e nós aqui vivemos isso, o eleito governador do estado do Rio de Janeiro, o Cabral, montou um esquema dele, governador. Olha, ele, governador, ser sócio de toda a movimentação. Um estado como o Rio de Janeiro. Então, está quase condenado a 100 anos,
Mas olha só a insegurança. Agora, uma outra pergunta. Teve uma cena. O quê? Teve uma cena do Sérgio Cabral algemado nos pés, que é constantemente exibida pela televisão. O que você me diz de uma exposição como essa? Olha, pelos crimes que ele cometeu, não pode, o ser humano não pode estar sendo exibido, entendeu? Ainda mais um cidadão que tem alguma cultura como um bicho. Um animal. Te lembra a petição do Sobral pelo Henry Berger? Da Lei de Proteção dos Animais. Olha, o Sobral Pinto, a que o Brasil deve muito, porque enfrentou a ditadura de Getúlio Vargas, quando ainda nós não tínhamos noção do direito do cidadão. Nem este crime permanente do Cabral não pode ser exibido assim. Eu, você, todos nós, estamos vivendo em insegurança. Que se nós brigamos com o vizinho, estamos condenados na primeira instância. Vai ao tribunal, mantém 8 anos de prisão. Juiz determina o cumprimento da prisão imediata. Esse estado de coisas é uma grande frente de trabalho para a advocacia nos próximos anos, hein? Não. Nós temos permanentemente de estarmos vigilantes. Olha, nós estamos numa situação tão difícil para nós, povo brasileiro, tão difícil, que tem 15 partidos, 15 candidatos. Como é que pode? Agora, me diga um negócio. Depois a gente volta à fase histórica. Tá? Me diga uma pergunta. Depois do regime militar, depois da luta da redemocratização, tá? Num ambiente em que você diz que vê o Supremo desrespeitar a Constituição. Viu? Não, está aí todo dia. Como você vê o risco democrático de um sujeito como o Bolsonaro, com um vice-general de exército, que disse outro dia que tem que fazer um autogolpe? Quer dizer, como é que você vê esse momento político brasileiro hoje? Olha, não podemos permanecer nessa insegurança. Não podemos.
Segunda instância. Que é isso, cara? Eu diria que o que vem por aí, em segunda instância, vai ser até luxo, né? É? O que você me fala da revogação das leis trabalhistas? Ah, meu. Olha, eu vou te dizer. Apagou aí. Governo. 2 segundos. Tem que ligar em segundo lugar? Não. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Deixa eu abrir uma janela dessa. Pode abrir todas. Não, acho que não aqui dá pra ficar. Tá bom. Mas o seguinte, Então a pergunta é, como é que você vê a revogação das leis trabalhistas? olha, hoje o, o trabalhador, hoje, todos que vivem de salário, não tem direito. A CLT foi liquidada. Consolidação da Lei de Trabalho. Uma luta tremenda para se instituir o direito ao trabalhador, que a maioria total do país, dos habitantes do país, são trabalhadores, e revogaram. Não existe mais. Mas vem cá, o senhor faz alguma meia-culpa como advogado? Porque como é que o senhor vê a atuação da OAB hoje em relação a todas essas questões? A OAB, Os advogados deveriam estar se colocando de outra maneira? não. A OAB representa o advogado, representa nós e luta. Mas o Supremo Tribunal Federal não está aplicando a Constituição da República. Não está aplicando. Brigamos com o vizinho. Aí o assunto é levado ao Poder Judiciário. Aí um dos dois é condenado. 4 anos. Não tem problema. Eu vou ao Tribunal do Estado. Ele mantém. Eu tive Que vai cumprir, cara. Eu tive há 2 dias atrás, num evento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Hein? Eu tive há 2 dias atrás num evento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E essa gravata. Nesse evento da Defensoria Pública, se mostrou a quantidade de pobres que estão sendo encarcerados. Temos 40% da população carcerária brasileira, população de presos provisórios, ou seja, presos que não têm ainda sentença transitada em julgado. 40% da população pobre, negra, e a campanha da Defensoria Pública em relação à presunção de inocência é a seguinte: enquanto há dúvida, não há culpa. População pobre e negra sendo encarcerada, que é a grande maioria. Ah, é lógico, mas no duro mesmo, estamos
num regime de insegurança. Total, cara. Nós, classe média e classe trabalhadora e povo brasileiro, estamos num regime que não se respeita a Constituição. E o que o advogado pode e deve fazer em relação a essa insegurança que você está? Advogado e cidadão. Olha, nós estamos numa situação difícil, cara, porque o sistema eleitoral brasileiro, está tolerando essa insegurança. Nós todos. Eu que vivi no regime militar de 1964 a 1985. Não podemos ir sabendo que a corrupção vai levar a justiça, não, o poder legislativo a ser o mesmo. Vão ser reeleitos no Brasil inteiro. Os que já estão no poder, que vão conviver com os que forem eleitos. Mas esse discurso, vou fazer uma pergunta, esse discurso é exatamente o discurso que leva aos membros do Poder Judiciário a acreditarem que eles, juízes, e eles, promotores, têm mais legitimidade e poder do que o poder político, legislativo. E se cria o risco de se ter uma ditadura do Poder Judiciário. Se cria o risco de se entender que o Congresso Nacional é irrelevante que se feche o Congresso Nacional. A pergunta é o seguinte: nós estamos hoje sob um risco da insegurança jurídica que nós estamos colocados e do Supremo, como você colocou, há uma instabilidade democrática, há um possível golpe, e o que fazer sobre isso? Olha, o Exército está se vendo um Bolsonaro eleito, acaba. 3, 4 generais, acaba com o Congresso, acaba com o Congresso. Então fica só o poder da força.
o que o advogado... É gritar. É gritar. Gritar, cara. Você vai à justiça. E a justiça vacilante. Os senhores vão no segunda-feira, no ato? Eu não sei se ele vai, mas é possível que ele vá. Hein? Você está falando do ato, a OAB fará um ato De desagravo? Contra a ofensa da advogada negra ter sido algemada. Lógico. Temos de fazer isso, cara. Temos de fazer. Cara, mas nós estamos tão acostumados com a inferioridade alegada que fazia o preto ser escravo, cara. Dava surra, tirava sangue. Você pode contar como é que foi o atentado dos tiros que você recebeu e o conjunto, o que aconteceu? O fato é o seguinte. O Mato Grosso era uma imensidão. Mato Grosso, Estado. Então, lá em Ponta Porã, quem se insurgia contra as injustiças era, sem dúvida, uns 5 pessoas, tendo um dos principais, Fernando Tristão Fernandes. Então as injustiças eram levadas para a rua. Então o que aconteceu? Aqueles gaúchos que vieram do Rio Grande do Sul e que compraram terras para plantar soja, e compraram as terras pelo preço real da época, R$100 o hectare. Os vendedores, quando estava mais ou menos a R$1.000 o hectare, eles começaram a ameaçar os compradores para devolver a metade da terra, a metade. E um agrônomo Paulo Suzin, que trouxe mais compradores, uns 20 agrônomos do Rio Grande do Sul. Olha, terra aqui é barato, venha. Ele, por 3 vezes, pegou gente na fazenda dele, e ele pegou os caras, prendeu os caras que confessaram que ia matá-lo. Então, na terceira vez que isso aconteceu, ele pegou o pseudo matador, prendeu e disse: olha,
eu vou matar você agora. Como é que você vive querendo matar gente para ganhar dinheiro e tal? Aí o cara, não, eu não vou fazer mais isso e tal. Aí o que aconteceu? Ele combinou com o cara, vou soltar você, mas você vai combinar com esse que está pagando a você para me matar. Você combina hora, dia, lá no Paraguai, que eu quero conversar com você e ele junto. Aí marcou o encontro e tal. Aí o fazendeiro que vendeu a terra pelo preço da época, que estava querendo que ele devolvesse a metade da terra, ele discutiu com o cara e resolveu dizer, esse cara só eu matando mesmo. No Paraguai, ele matou o fazendeiro. Ele tomou avião, tomou avião e foi para Uruguai. Ó, de lá, Uruguai, Nossa Senhora. Então, o que aconteceu? Ele deu uma entrevista, o agrônomo jovem. Olha, eu já constituí meu advogado, Dr. Fernando Tristão Fernandes, e estou indo embora. Cara, então, a publicação no jornal do acontecimento, o cara era tesoureiro, o fazendeiro, então, era fazendeiro e, cara, o cara matou e tomou o avião e declarou que não podia ficar mais lá, estavam matando os fazendeiros do Rio Grande que compraram terra aqui e tal. E vou... Cara, o que aconteceu? Dias depois, 3 caras ali, era um escritório aqui assim, escritório. Aí eu saí para tomar café com um cliente. E os caras deram 14 tiros. 14 tiros. Pegaram 8 no corpo. 8. Eu, civilizado, olha só, os tiros, era meio de junho, Aí eu estava tomando cafezinho assim, com o cliente. Aí Lino Valério Bittencourt, salta em cima de mim, doutor, estou atirando no senhor, Aí que eu olho pro chão, tudo sujo de sangue. Quem é Lino? Filho de médico. Era
médico do Exército, filho de médico do Exército. Olha só, cara. Aí, hospital, o Lino, que é dono da farmácia, aí me leva para o hospital, deu aí, pô, aí um avião me leva para Campo Grande, 8 tiros. Aí, de Campo Grande, um avião me leva para São Paulo. 8 tiros no corpo. O cara... O cliente que estava comigo atiraram em você por ser advogado. O que você me diz disso? Cara, não, olha só, cara, peraí. Matou o cara que por 3 vezes ele tinha mandado matar o Suzin. Então, o cara foi para o Uruguai. Já comprou fazenda no Uruguai. Sumiu. Os 3 atiradores, a polícia chegou à conclusão, politicamente, que, olha só, desconhecidos, os 3 desconhecidos que tentaram matar o Dr. Tostão. Agora, se atiraram em você por ser advogado, por que não parar de advogar? Porque a advocacia é uma profissão de risco? Por que você continuar advogando? Boa pergunta. Mas tem um problema. Eu tive de ficar 6 meses em São Paulo, médico. O Suzin, gaúcho, foi para o Rio Grande do Sul, Uruguai, comprou uma fazenda lá e eu me recuperei. Então, voltei a advogar naturalmente. Quantos anos eu tinha, cara? 36 anos. O senhor era atleta? É? Atleta, praticante Nessa época você já tinha mais 50 e poucos anos. É. Fumou 30 anos. Cara, eu só sabia advogar. Não, e logicamente, onde eu cheguei, onde eu me instalava, o escritório, montava o escritório e clientes, mais clientes. E antes de a gente fazer um revival no tempo, e o que você me diz do seu legado hoje? Hoje, eu repetiria a mesma atividade, porque não pode existir uma sociedade que não tem uma justiça organizada, justiça mesmo. Como o nosso querido, olha aí, ó. Mas o legado pergunta o seguinte: o que você diz do seu escritório hoje, daqueles que seguem a sua advocacia hoje? Como é que está
a sua vida profissional hoje? Olha, hoje o advogado no Rio de Janeiro, é uma profissão de alto risco. Pelo problema de criminosos. O estado do Rio de Janeiro deixou de investir em segurança. Ele ia fazer uma pergunta no final, mas como você disse, depois a pergunta dele foi assim: o que você diria para um advogado jovem que se forma hoje, para que ele acreditasse na missão da advocacia? Com todo respeito, da maneira que está funcionando o Supremo Tribunal Federal, da maneira que está funcionando a Suprema Corte do país, é um risco. É um risco. E dizem também que os robôs vão acabar dando conta dessa profissão. É? Ainda dizem que os robôs vão acabar dando conta dessa profissão de advogado. Não, é insubstituível o ser humano. Então, o juiz é um exemplo típico. O nosso herói, qual é o nome dele? Sobral Pinto, você está falando? Sobral Pinto, cara. Sobral Pinto, advogado, que não cobrava do pobre. Não cobrava. Você fazendo 60 anos de advocacia, você disse que faria advocacia de novo. É? Você disse que faria tudo de novo, advocacia de novo. Lógico. Então, você deve ter alguma mensagem. Não, fazer não. tudo de novo, uma mensagem a dar a quem deve advogar. Olha, o jovem, ele já é um cidadão bom, jovem, um cidadão bom, quer trabalhar, quer implantar a justiça, tem que é a mesma coisa, você assim, como pode? O outro dia, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, civilizados, destruir tudo, matar tudo. Agora, quais são as características, da sua visão, essencial para ser um bom advogado? É no duro mesmo. Amar a justiça e exigir a aplicação da lei. Mas lei que tem que ser feita por um Congresso eleito pelo povo. Disso aí, o que é que vem? Eleito pelo povo,
vem a característica da representatividade da justiça. O que você diria para um jovem juiz? Juiz, não digo, olha, juiz que tem medo, juiz que não tem uma formação de povo, mas não é o povo criminoso, o assaltante. A caminhada é longa, mas a tendência da caminhada é a aplicação do direito. E o direito é quando... Então, eu te perguntei quais são as características essenciais para o advogado. Quais são as características essenciais para ser um bom juiz? Um bom juiz é o exemplo típico é do nosso herói. Porque o ser humano civilizado, e para ser civilizado tem que ter escola, tem que tal. E a característica essencial para ser um bom promotor de justiça? É? Para ser um bom promotor. Um bom promotor tem que denunciar, mas não denunciar porque recebeu dinheiro para fazer a denúncia. Denunciar porque tem uma lei que o crime é assim, está lá descrito o crime, aí o promotor estuda aquilo, não, esse cara cometeu um crime e nós temos de aplicar a lei em cima dele. Você tem pergunta? Como é que está indo você? Faz? Não tá ok. O que você diz o seguinte? O que você diz de receber a medalha Sobral Pinto? Para mim, uma honra. Olha, eu, 91 anos, o Banco do Brasil, epa, Banco do Brasil, peraí. Eu pego você, senta aí. Peraí. Oi? Não. Neste ano marcado pelo cinquentenário de advocacia de Fernando Fernandes, advogados, renovamos nossos votos de felicidade pela passagem do aniversário do seu fundador, Fernando Tristão Fernandes. E essa aqui? Vai. Olha só, cara. OAB Rio de Janeiro. Receba a medalha Sobral Pinto como obra, como gratidão da democracia fluminense por uma vida de trabalho e luta. Felipe Santa Cruz. Mostra aqui a cara da medalha pra gente. Aqui. É? Mostra aqui pra câmera a cara da medalha. Tá ótimo. Agora tem outra aqui, peraí.
muito bacana. Olha esse aqui. Aqui. Banco Brasil. E esse aqui? Ah, grande, mano. Isso aí, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? E Augusto, Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. olha, é um apelo ao fortalecimento da OAB do Estado do Rio de Janeiro, que é um instrumento nosso, advogado, para garantir que exijamos da estrutura do Rio de Janeiro para que possamos gritar e pedir, exigir que ela seja cada dia mais forte, cada dia mais vigilante, para que os advogados possam defender o direito e exigir dos governos que as verbas que os estados recebem sejam aplicadas em benefício do povo, com aparelho policial efetivamente bom e a justiça cada dia com mais verbas para que possa exercer o seu destino em defesa da sociedade do Rio de Janeiro. E o senhor está esperançoso com as eleições desse ano para a OAB? Está confiante aí na gestão? Tem que ser por eleição mesmo a composição da direção, né? O senhor tem gostado dessa última gestão do Felipe? Não, a ordem, a OAB do Rio de Janeiro tem exercido uma atividade muito boa e uma aplicação muito elogiável. Tá ótimo. Mais alguma pergunta? Então pronto, vou te deixar em paz.